perguntando para os meus jovens nessa noite. Joel, você me ama? Aleluia, Joel disse assim: Senhor, tu sabe que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros e apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas ali, as cordeiras ali. Aleluia, eu observo aqui. Louvado seja o Senhor. Eu digo para vocês que eu sou um homem vitorioso. Aleluia. Aquele que saiu da congregação de 8 anos estava aqui. Jesus me falou lá na hora de você sair. Jesus falou comigo na hora de você sair. E eu saí. Aleluia. Fiquei alegre. Sabe por quê? Porque eu pensava que era que ia para lá. Mas Deus, quem vai vir para cá? Para passar dessas ovelhas. Não é desfazendo nenhum servo, não. Mas Deus me mostrou que ia para lá. Para ser Deus. E eu fiquei quieto, não disse nada. Não disse nada para ninguém. Eu digo, pastor, apresentou o dirigente para lá. Justamente aquele que eu pensei. Louvado seja o nome do Senhor. Por que acontece isso na família, irmão? Porque o Senhor é vivo. O Senhor está na casa. Ele está no seu coração nesta noite. Ele quer transportar a sua vida. Ele quer te dar vitória. Pois é só Ele que dá vitória ao cristão. Mas eu digo para você que no meio das vitórias também tem o deserto. Louvado seja o nome do Senhor. No meio da vitória também tem as lutas. No meio da vitória tem também os trabalhos. Tem os homens das tristezas. Isso aqui mesmo foi feito com choro e oração. Você vê isso aqui? Tudo isso aqui foi feito com choro e oração. E quando eu cheguei aqui eu não sabia o que ia acontecer aqui. Louvado seja Deus. Mas Deus foi mostrando assim, ó. Faz assim, bota aquele ali, ele vai fazendo, aí ó, aleluia, faz assim, porque Deus dirige aquele que ele chama, meus amados. Nessa noite, é noite de transição, é noite em que um vai passar para o outro, louvado seja o Senhor nesta casa, mas o Senhor estará convosco para nos dizer o que você tem que fazer. Não é você pensar, vou fazer assim, não é isso. Fica quieto, joelho no chão, chora, e o Senhor vai dizer o que você vai fazer. Porque eu não sabia de nada que ia ser feito aqui, mas foi fazendo, e ele foi aprovando. Não foi, meu marido? Alguém está ali testemunho. O meu tempo também está ali testemunho. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Meus amigos, irmãos aqui. Só um testemunho disso que aconteceu aqui. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor dirige o seu cérebro, meus irmãos, e ainda pergunta se realmente você ama Ele. Ele está perguntando nesta noite. Para Pedro, que depois que ressuscitou, Pedro me ama mais do que esse. E ele então tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me. E disse ele: louvado seja o Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: apacenta as minhas ovelhas. Aí meus carinhos, ouve o que eu disse para vocês, até que na reflexão sobre o tema que nós falamos. Deus não dá a igreja para pastor, mas Deus dá o pastor para a igreja. E aproveite a oportunidade que o Senhor está me dando nesta noite. Receba esse pastor que o Senhor está me dando, aleluia, e ore por ele. Porque se não é para ele ficar aqui, o Senhor vai fazer. Ele não fica. Se é para ele ficar, ele vai ficar. Quem faz a obra não é o homem, mas é o Espírito Santo de acordo com a circunstância da vida. Louvado seja o Senhor. E por isso, meus irmãos, eu digo para vocês, eu sou vitorioso. Agora o pastor me deu a oportunidade, o pastor do presidente, de percorrer as congregações, todas as congregações do campo. Já tive algumas congregações, segunda-feira, quarta-feira, domingo, e Deus tem falado para os irmãos da congregação. Deus tem dito para os irmãos: quem é mestre é da onda, aleluia. É só deixar ele amassar o barro. Aleluia. Deixa ele amassar o barro. Fazer um pouco de vaso. Aqui os irmãos, você sempre está escolhido, né?
Deixa Deus amassar o barro, né? Para fazer o forte barro. E você sabe que o vaso que vai ser mais usado, sabe qual é? Que está na Bíblia? É o vaso de barro. Não é o vaso de ouro, não, viu? Aleluia. Alguém pensa que é o vaso de ouro, que é o prata, né? Não, o vaso mais usado na casa do Senhor é o vaso de barro. Pois ele, Paulo confirmou isso. Como é que Paulo confirmou? Ele disse que nós temos um tesouro dentro do vaso de barro. O vaso de barro. Louvado seja o Senhor. O Alexandre ali, alegre. Louvado seja o Senhor. Nós viemos aqui. O Alexandre veio para cá. Louvado seja o Senhor. Veio o Alexandre aí com a sua família. Casou aqui. Tudo isso é de bom. Tudo isso é bênção. Viu aí o filme que ele passou aí na Vitória com Elias? Elias saiu com Vitória. Alegre. Louvado seja o Senhor. Orando a Deus. Para o Senhor dirigir a sua vida. Louvado seja o Senhor. Porque o servo de Deus, meus irmãos, ele não sabe o que vai acontecer na sua vida. Como disse o Senhor João Batista, né? João, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, e o versículo 8, louvado seja o Senhor. O vento sopra, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. É assim aqui, que é dirigido pelo Espírito Santo. Ele não sabe se amanhã está aqui ou se está lá, onde ele está. Viu? A nossa vida é assim, viu? Quarta-feira eu não sabia onde estaria ontem, sábado, mas o pastor ordenou que estivesse lá, em Maracatu, junto com os irmãos, eu e o Estevão, vamos lá, aniversário do pastor, para levar lá, irmão, e fiquei dormindo ali e viemos hoje. Então, meus amados irmãos, isso tudo acontece, a gente não está programando, mas na hora aparece a ordem, aí tem que cumprir a ordem. Vocês não cumpriram de ordem, nós temos autoridade sobre nós, louvado seja o Senhor, né? É um homem de autoridade que está, né? Louvado seja o Senhor, não quer que receba deles, não que nós somos dele, não, Senhor, nós somos servos do Senhor, mas ele está sob a autoridade de mandar, ordenar, fazer assim, faça assim, faça aquilo. Por que isso? Porque nós somos servos. Você sabe qual foi o maior exemplo que Jesus deu? O exemplo de servo, na Bíblia? Como foi o exemplo que ele deu? Nós encontramos na Bíblia, viu? Louvado seja no livro do Evangelho de João, ele lavou os servos. Por quê? Ele lavou os pés dos discípulos, viu? Quando alguém olhava para ele e dizia, não, eu não quero que lave os pés. Você é Senhor, eu sou servo. Então, se eu não lavar seus pés, ele tem parte comigo. Quando lavava o corpo todo, ele foi o próprio Pedro que disse, né? Lavava o corpo todo, não, é só os pés. Que ali era a demonstração de humildade, de servo. Velho, 66 anos, pulando. Cheguei em Maracatu cansado, estou aqui, para ser o Senhor, por quê? Velho, cansado, não é velho, está cedo, anda para cedo, porque o Senhor nos deu essa vitória. Você pode dizer glória a Deus? Vamos e dizer para ele, Senhor, eu te amo, e vou fazer a tua obra. Eu te amo, Senhor, e vou fazer a tua obra. Eu vou cuidar daquelas pessoas que estão morrendo na treva. Vou chamar, vou conversar com eles, vou dizer para ele, olha, Jesus me amou e ama você também. Ele quer te ajudar, ele quer te salvar. Hoje mesmo, irmão, eu entreguei uma mensagem para um lugar, lá na pregação de Maracatu, na rua. Ele vinha com um cigarro aceso, fumando, e eu disse a ele, você conhece Jesus? Ele disse, não, você quer conhecer Jesus? Vai à igreja ali. Vai lá de noite. Igreja católica. Fumando, então depois, né? Então eu dei uma mensagem para ele, ficou olhando para dentro dos olhos, grande irmão, louvado seja Deus. E ali nós vamos na rua, quem encontra alguém, pergunta a ele, você conhece Jesus? Ele é o salvador da sua alma. Você quer ele? Mas se você não quiser, você vai ser condenado. A palavra está chativa, irmão. Quem não crê nele será condenado. A Bíblia diz assim, não é eu que estou dizendo, não. Todo aquele que não crê será condenado. Condenado a quê? A perdição eterna. Mas todos aqueles que crêem, o Senhor deu-lhe o poder de ser feito filhos e filhas de Deus. Vocês são bonitas, filhas de Deus. Vocês são bonitos, filhos de Deus. Essas crianças brilhantes aqui
são crianças de Deus, jovens de Deus. E agora o que tem que fazer? Chegar para Jesus e dizer: aleluia, Jesus, eu te amo, eu quero fazer a tua obra. Eu te amo, eu quero. Mas você fique assim, nessa posição, servindo ao Senhor, dando exemplo de serva, viu? E falando de Jesus, cumpre a palavra de Deus, porque Jesus, uma certa vez, disse para o discípulo: vós me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando. Por que não faz? Por que não faz o que eu vos mando? O que era para fazer? Para proclamar a mensagem dele, para dizer ao mundo perdido, irmão, no vício, cansado, na porfia desta vida, meus amados, cansado, meus irmãos, sem libertação, e falar para ele: olha, Jesus quer te libertar, como ele libertou esse jovem aqui, né, de 66 anos, com 19 anos de idade, aleluia, e até hoje, ele segurou, aleluia. Pai, segurei minhas mãos, Pai, segurei minhas mãos, tenho medo de cair, ó Pai, não deixa não, segurei minhas mãos, tudo aqui é passageiro, tudo aqui é ilusão. Ó Pai, não deixa não, segurei minhas mãos. Veio o pecado, a morte, e levou o povo no chão, né? Vai dentro do pedaço, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Ele, meus irmãos, a morte pensa que é forte, mas vê Jesus e venceu a morte. Bastante para dizer para vocês que o forte está lá em cima e ele ama você. Para isso ele foi levar ao céu, mas ele disse: eu vou, mas enviarei o Consolador para que fique convosco, e ele está aqui nesta noite dentro de vocês. Que você lê no Evangelho de João 14, versículo 17, você vai encontrar que ele está dentro de nós, ele habita dentro de nós, o Espírito da verdade, que o mundo não recebe, porque não crê. No dia que eles crerem, eles vão também conhecer esse Espírito, que testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos e filhas de Deus, para uma vida eterna com Ele. Oh, maravilha, Deus quer terminar. Mas eu digo para vocês, eu posso me considerar o servo mais feliz deste mundo, porque Jesus me deu a vitória na minha vida, na minha família, na minha esposa. Vitórias grandes, não. Tenho passado por muitas lutas em igreja, em congregação, de chorar muito pelos irmãos doentes, pobres, desajustados. Mas Deus tem me dado vitória, tem visto os irmãos todos chegando à conclusão de que só o Senhor pode todas as coisas. Nós não podemos nada, mas Ele pode tudo, né, Rafael? Nós não sabemos nada, mas Ele sabe tudo Ele sabe. Meus irmãos, eu vou encerrar a minha palavra dizendo para vocês que eu amo vocês de todo o coração. Eu dou um abraço a vocês nesta noite. Aleluia, louvado seja o Senhor. Porque se eu for para Jesus hoje, eu não estou devendo a vocês este amor. Aleluia, a vocês não. Mas vamos continuar sempre devendo, que é o amor para com todos. Amém? Para a também, né? Deus abençoe. Louvado seja o Senhor. E todas as irmãs, toda esta congregação, continue orando por nós, porque Jesus ama vocês e nós amamos também. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos glorificam o Senhor com essa palavra? Vamos pegar esta palavra para a sua igreja. Amém? E nós queremos nesse momento perguntar se tem alguma pessoa entre nós que ainda não entregou a sua vida a Jesus,
e queira fazer isso agora. É alguém para Cristo aqui entre nós. Jesus quer mudar a sua vida, transformar, escrever o seu nome no livro da vida, lhe dar vitória e da esperança de vida eterna. Tem alguém? Se tiver, nós queremos orar por você. E não tem, que Deus lhe abençoe. Nós temos aqui agora o ato da posse do pastor Joel. Nós queremos pedir ao pastor Elias e ao pastor Joel que esteja aqui na frente da igreja, aqui embaixo, o pastor Elias à minha esquerda e o pastor Joel à minha direita, para nós oficializarmos aqui o ato de posse. Quero deixar um versículo aqui para a meditação dos irmãos que está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2, do crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós, a igreja, sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Estes versículos eu deixo aqui para a meditação de todos nós nesta noite, e nesse momento em que estou aqui, representando o pastor presidente, pastor Samuel da Silva, que não pôde estar nesta noite aqui com os irmãos. Eu quero, em nome da Assembleia de Deus, no Bandeira, agradecer ao pastor Elias, este servo de Deus, o abnegado, que tem estado aqui com vocês por esse período de aproximadamente 2 anos. Eu quero, em nome do pastor presidente, agradecer o empenho do irmão aqui com a sua família, sua esposa, e tem sido aqui bem recebido por esta congregação. Quero agradecer também à congregação a forma como recebeu aqui o pastor Elias e como dedicou também ao seu lado os obreiros, companheiros, dando a ele condições dele trabalhar aqui nessa congregação. Quero também neste momento pedir aos obreiros da igreja e a igreja que de hoje para frente nós estaremos agora dando posse ao pastor Joel Silva. Ele será o pastor aqui da congregação. Da mesma forma em que os irmãos ajudaram o pastor Elias aqui, os obreiros estiveram junto ao seu lado, a juventude, o jovem, liderança da congregação, agora os irmãos estejam também do lado do pastor Joel. 2 homens de Deus, 2 homens abençoados por Deus. Tivemos ontem ali no aniversário do pastor Joel, em Apolo 2, e também na posse ali do presbítero irmão Reginaldo. E nós vimos ali o depoimento de pessoas da congregação que ficaram ali chorando a saída do pastor Joel e da sua família dali. Jovens que saíram do tráfico, irmãs que estavam na rua vendendo latinha, e através do trabalho dos irmãos ali, Deus levantou aquelas pessoas, eles estavam ali louvando a Deus, chorando, e nós todos ali também choramos junto com eles pelo seu depoimento. Então, 2 homens de Deus, um desta congregação, pastor Elias, e vai estar na sede, na nossa decol, junto com o pastor Samuel, ali no trabalho do Senhor. Pastor Joel, a partir de agora, ele assume aqui os trabalhos da congregação, com esta igreja tão abençoada, com esses obreiros tão dedicados à obra do Senhor, e com esse grupo de pessoas que Deus levantou para junto trabalhar, fazendo a obra do Senhor. Quero convidar a irmã Rita aqui na frente também. Ela não vai tomar posse, ela não é a pastora,
da igreja, o pastor é o pastor Joel, mas ela é a companheira que vai estar do seu lado aqui. Amém? Quero convidar a irmã Laíde também, que está aqui ao lado do pastor Elias, que está hoje deixando aqui, ela prestou também o seu trabalho, ajudou, foi cooperadora, foi companheira nas horas difíceis, nas horas, né, das aflições. Ela esteve ao lado do seu esposo, lhe ajudando, lhe dando também o apoio que as esposas sempre fazem isso, não é? Então eu gostaria que o irmão Joel, aqui na frente, dobrasse o seu joelho com a sua esposa. Nós vamos orar para que a igreja fique de pé. E eu sei que a igreja está agradecida pela vida do pastor Elias, que esteve aqui até hoje, trabalhando para o Senhor com a irmã Laíde. O seu ministério aqui, até enquanto Jesus permitir. Amém? Ele estará aqui servindo ao Senhor com vocês. Levante as suas mãos para cá e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso bendito Pai, aqui está o teu servo, o pastor Joel. Ele, a partir de agora, Senhor, é o pastor aqui da congregação. Nós estamos dando posse a ele. E nós te pedimos que o Senhor tome a frente, tome a direção. Ajude o teu filho, Senhor, a realizar aqui a sua obra, para a qual o Senhor tem chamado. Também na saída do pastor Elias, o ajude, o abençoe e dê vitória, retribuindo as bênçãos do céu, a sua dedicação, o seu empenho aqui na congregação. Deus, que o teu Espírito Santo possa tomar a direção desta obra cada dia, como sempre tomou, como disse aqui o pastor Leôncio, na sua palavra. E este momento, Senhor, que nós estamos aqui, debaixo da tua autoridade, debaixo da tua graça e da tua unção, nós declaramos aqui empossado o pastor Joel da Silva para fazer esta obra que o Senhor tem colocado doravante na sua responsabilidade. Receba a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem levantar. A igreja agradece ao pastor Elias pelo seu trabalho prestado. Diga, pastor Elias, Deus continue te abençoando. A igreja que recebe o pastor Joel, diga comigo, pastor Joel, Deus seja contigo. Nós estaremos a teu lado para te ajudar. Conte conosco. Amém. Fica aqui, pastor Joel. Queria que os obreiros da congregação, os presbíteros, diáconos da igreja, estivessem aqui ao lado do pastor Joel agora, nesse momento. Os obreiros que estão aqui e vão trabalhar junto com ele. Tem trabalhado aqui o presbítero Romildo, né? Ele continuará até a segunda ordem, viu? Ele continuará aqui até a segunda ordem, está também assumindo compromisso no campo, mas as demais coisas o pastor Samuel irá orientar. Os irmãos, dê um abraço ao pastor Joel, diga uma palavra de ânimo a ele, de bem-vindo, em nome de Jesus. Esse momento é importante. Cada obreiro tem o seu perfil, as suas particularidades. A irmã Laíde foi uma grande guerreira aqui com os irmãos, e a irmã Rita também é uma grande guerreira na obra do Senhor, uma mulher também de fé, de oração, que estará sempre junto aqui apoiando esse trabalho com vocês. Amém? Quantos recebem o novo pastor da igreja com alegria? Levante a mão e diga amém. Então vamos orar para terminar. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o teu nome por esta noite, pela vida da igreja aqui em Alva Mineral, esta igreja abençoada que se edificou neste lugar, se a palavra da salvação, a palavra da esperança, a palavra da vida eterna. Por isso, Senhor, nós queremos agora te pedir que nos leve em paz aos nossos lares. Seja conosco, Senhor. Nos ajuda, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ouvir o pastor Joel trazendo uma breve palavra à igreja, e ele começa hoje a pastorear.
Primeiro a palavra do pastor Joel, depois este anúncio e depois a bênção apostólica. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Depois de tudo quanto eu tenho visto e ouvido desse culto, eu quero apenas dizer que para mim é uma grande responsabilidade estar à frente de um grande rebanho como esse, tão maravilhoso, tão nobre. E uma grande responsabilidade, maior ainda, considero, é substituir aqui o pastor Elias nesse profícuo trabalho. Eu sei que eu não posso nem de longe chegar ao nível que ele chegou até aqui, mas com a força de Deus, haverei de tocar esse trabalho para frente com a ajuda dos irmãos. Eu faço minha aquelas palavras que eu falei ali na igreja ontem, no Apolo, que a vida representa um contínuo desabrochar de novas esperanças. Cada um de nós tem uma esperança hoje, uma nova esperança amanhã, e eu acredito que nessa mudança de grandes expectativas aqui, vocês esperam algo de mim, e eu igualmente, a recíproca e verdadeira, espero algo de todos vocês. Mas eu quero terminar aqui essa palavra dizendo que todos nós também devemos, Deus espera também grandes coisas de nossa parte. Não é eu esperando algo de vocês, nem vocês de mim, mas Deus esperando algo de nós, que é a união completa, a união plena do povo de Deus, porque sem a união nós jamais conseguiremos fazer alguma coisa na obra. Amém. Essas são as minhas palavras, que Deus possa abençoar. Aleluia. Então, irmão, uma escala de trabalho semanal, do dia 28 de janeiro ao dia 3 de fevereiro. Quarta-feira, nós estamos aqui novamente. Culto de louvor e adoração ao nosso Deus, às 19 horas. Na quinta-feira, dia 31, oração às 8 horas, o círculo de oração, as irmãs. Sexta-feira, culto de doutrina, às 9 horas. Sábado está em aberto. E domingo, dia 3 de janeiro, escola dominical, às 8h30. E novamente, às 19 horas, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe. Orei por nós, por mim, pela minha esposa Laí, por Júlio e por Davi. Não esqueça de nós no nome. A graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos que aguardam a vida preciosa de Jesus, desde agora e para sempre, dizemos juntos: Amém. Oh, meu amado, você tem um chamado para a sua vida. Você foi convocado a alcançar as nações e cumprir o mandamento do Senhor. E se Ele te chamou, é porque Ele vai te sustentar. Creia nesta palavra. Levanta os teus olhos e vê que o Senhor teu Deus te dá. São vidas, são discípulos, são jovens. Levá-los a Jesus é o seu papel. A unção que havia sobre Josué a unção que está sobre ti. Conquistarás, possuirás, então avance.
excelência ser o melhor. Foste chamado para conquistar, discipular, apacentar. Não desanimes, não. A tua recompensa é o Senhor. Levanta os teus olhos e vê. Pensa que o Senhor teu Deus te dá. São vidas, são discípulos, são jovens. Levá-los a Jesus é o seu papel. A unção que havia sobre Josué é a mesma unção que está sobre ti. Conquistarás, possuirás, então avance. À tua frente quem vai é o Senhor. Tu foste chamado para ser o vencedor, pisar na cabeça do inimigo, chamado a excelência ser o